Olá, gente! Então, trazendo mais um vídeo informativo para vocês sobre procedimentos no DMC e hoje eu vou ler para vocês as informações que está no Manual do Recenseador sobre capturas de coordenadas do endereço, certo? Vamos começar? Cada endereço no setor censitário deve ser representado por um ponto determinado por um par de coordenadas geográficas capturada por seu DMC. Para realizar a captura das coordenadas de modo correto, é preciso que siga as orientações abaixo. Primeiro uso: atualização da posição dos satélites. Procure um local a céu aberto e livre de obstruções. Evite, sempre que possível, locais próximos a prédios altos, marquises, pontes e árvores. Ao abrir o mapa digital pela primeira vez, verifique se o botão de localização está ativado. Mantenha a tela do DMC com o mapa aberto, com a localização ligada, por ao menos 15 minutos enquanto faz o reconhecimento do setor. Durante o primeiro uso, você vai ligar a localização e deixar 15 minutos enquanto você está fazendo o reconhecimento do seu setor, certo, gente? Durante o primeiro uso. Esse é o tempo necessário para que o GPS atualize a posição do satélite, principalmente sem nenhum auxílio da rede de telefonia móvel. Aqui do lado direito está a tela do DMC, está o mapa e aquele pontinho ali. Indicação das coordenadas anteriores e atuais. Anteriores e atuais, tá vendo a bolinha? Esse procedimento é recomendado não somente no primeiro uso do DMC, mas também nos casos em que ele não é ligado há pelo menos 4 meses. Então, se você está usando o DMC pela primeira vez, ou se ele não é ligado há pelo menos 4 meses, você tem que ligar, né? Igual tá falando aqui, o botão da localização e deixar ativado 15 minutos antes de usar ele. Mantenha o DMC ligado durante todo o período de coleta e durante o período em que estiver se deslocando pelo setor censitário. Avalie sempre a carga de bateria do DMC, especialmente em áreas remotas. Não fique ligado, gente. O nível de bateria é igual a um celular, né? Então, fique ligado se vai descarregar, se você precisa carregar ele. Então, fique atento, que essas observações ajudam demais na agilidade do seu trabalho. Porque já pensou se você está no meio de uma entrevista e você fica sem carga no seu DMC? Então, fique atento a isso. Mantenha ele carregadinho e mantenha todos os procedimentos corretos para agilizar o seu trabalho e você faturar aí no final do mês, certo? Quando o DMC estiver provido de chip de telefonia móvel, o tempo necessário para a atualização da posição do satélite será reduzido para 1 minuto, pois ele estará fazendo o uso do GPS assistido, ou AGPS, acelerando assim a obtenção das coordenadas através do uso da rede de telefonia móvel. Então, se o seu DMC tiver um chip, assim que você ligar, a 1 minuto ele já vai atualizar ali, já vai localizar onde você está. Nos demais dias de trabalho, as coordenadas serão obtidas imediatamente, a não ser que haja um deslocamento maior do que 100 km entre a última posição determinada e a nova posição, devendo realizar, neste caso, uma nova inicialização de 15 minutos. Recapitulando, nos demais dias de trabalho, as coordenadas serão obtidas imediatamente, quer dizer que você não vai precisar ligar ele e esperar 15 minutos. Então, ele já vai estar ali com as coordenadas.
a não ser que haja um deslocamento maior que 100 quilômetros. Né, gente? Eu acredito que não terá esse caso, ou em algumas localidades, né? Que a pessoa ia trabalhar no rural, não sei, talvez, em outro setor. 100 quilômetros entre a última posição determinada e a nova posição. Deve realizar, nesse caso, uma nova inicialização de 15 minutos. Demais usos: confirmação ou inclusão de endereços. A confirmação ou inclusão de endereço deve ser realizada sempre que possível, em local sem obstrução de construção, prédios altos, marquises e ponte e árvores, afastando-se o máximo possível dessas obstruções, principalmente no caso de áreas urbanas, sem auxílio do chip de telefonia móvel. Então, se no seu DMC não tem um chip de telefonia móvel, você deve procurar um lugar aberto, né? Sem ter um telhado em cima de você, sem ter uma árvore, sem ter um prédio alto obstruindo. Por quê? Porque você vai precisar de captar as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas vai vir lá de cima, lá do céu. Lá em cima tem um satélite. Então, por isso que você precisa estar num lugar aberto para o sinal chegar para você bem rapidinho, tá? A captura pode ocorrer de duas formas, dependendo da situação do setor censitário em trabalho. Então, vamos ver as duas formas. Caso você esteja trabalhando em um setor urbano ou outro setor que não seja rural, o aplicativo tentará realizar a captura de coordenadas automaticamente. Você será direcionado à tela de captura de coordenadas caso a tentativa automática falhe por ausência de sinal. Nesse caso, será necessário realizar novas tentativas. Contudo, se as novas tentativas de captura falharem, você poderá prosseguir mesmo sem o registro das coordenadas da unidade em trabalho. Mas se você estiver trabalhando em um setor rural, não haverá tentativa automática de captura e você sempre será direcionado à tela de captura de coordenadas. Nesse caso, você deverá selecionar o botão de busca de coordenadas apenas quando estiver adequadamente posicionado na edificação da unidade. Aqui do lado esquerdo está a tela. Clique em buscar e aguarde a captura. Confirme a qualidade e confirme. Então, aqui está a tela, gente, para vocês capturar a coordenada e confirmar. Se em algum momento da coleta for necessário refazer a captura de uma coordenada já coletada, automaticamente ou não, você poderá retornar manualmente à tela de coordenadas para fazer o ajuste. Essa função pode ser útil quando o ponto capturado pelo DMC apresentar muita imprecisão, a captura falhou anteriormente ou houve algum erro de coleta que precisa ser corrigido. 2. Validação das coordenadas em relação ao perímetro do setor censitário. A captura de coordenadas geográficas exige também que você esteja sempre atento em relação ao perímetro do setor censitário e às unidades da lista prévia com suas respectivas coordenadas, caso existam. No ato de captura de coordenadas, seu DMC fará duas verificações. Primeiro, o ponto capturado está dentro do perímetro do setor censitário. Em caso positivo, você deve trabalhar esse endereço normalmente e, se julgar necessário, pode refazer a captura de coordenadas em um ponto mais adequado. Em caso negativo, você será alertado para que verifique se a unidade em trabalho realmente pertence ao setor censitário. Se ela pertence a outro setor censitário, não deverá ser recenseada, pois será coletada por outro recenseador. Segundo,
O ponto capturado está fora do perímetro do setor censitário. Se o ponto está fora, mas muito distante do ponto capturado em coleta anterior, a causa pode ser tanto um erro de posicionamento na coleta anterior quanto na captura atual. Lembre-se de que, eventualmente, a captura pode ter sido influenciada por baixa precisão do equipamento naquele momento ou por desajuste do traçado do contorno do mapa, apontando para uma localização diferente. Aqui do lado direito está a tela do DMC, alerta, ponto fora do setor, confirma sim ou não. Então, se você for capturar uma coordenada e ela estiver fora do seu setor, o DMC vai emitir este alerta aqui, ó, certo, gente? Aí você vai conferir. Confira os limites do seu setor e verifique se a unidade está dentro do perímetro do setor censitário. Procedimentos para sucessíveis problemas na obtenção da localização. Caso sejam encontradas dificuldades na obtenção das coordenadas nas atividades de rotina, deve-se realizar o procedimento de inicialização do DMC, ativação do serviço de localização em local ao céu aberto, totalmente livre de obstrução, e esperar 15 minutos. Então, gente, se der algum problema no DMC, você deve, inicializar o DMC, ativar o serviço de localização no lugar de céu aberto, sem prédio perto, sem árvore, sem estar debaixo de marquise, que é aquele telhado na frente dos estabelecimentos, e esperar 15 minutos. Endereços da lista prévia sem coordenadas. Caso você identifique endereços em sua listagem de endereços no DMC sem ponto correspondente no mapa do aplicativo, isto significa que são endereços sem coordenadas. Entre os endereços da lista prévia, isso poderá ser bastante comum, sobretudo em setores urbanos, pois esses pontos não foram coletados em 2010. Entretanto, entre os endereços já trabalhados por você, isso tende a ser raro, pois o índice de falha na captura de coordenadas é muito pequeno. Assim, o IBGE espera que, ao final do censo, a maioria das unidades coletadas possua coordenadas geográficas. Então, gente, estude, releia, comece o vídeo de novo, leia com atenção, essa parte das coordenadas geográficas de cada endereço que você vai tirar, porque vocês vão fazer isso bastante, porque no censo 2010 não foi feito isso, então agora vocês vão estar fazendo, então isso vai ser bem recorrente. Pode ser que vocês encontrem alguma dificuldade nas primeiras entrevistas, mas depois vai ser tranquilo, tá, gente? Os endereços com coordenadas podem ser selecionados por você para o trabalho tanto pelo mapa quanto pela lista. Então, no DMC tem o mapa e tem a lista de endereços, certo? Contudo, os endereços sem coordenadas só podem ser selecionados pela lista, o que requer atenção para a correta identificação do endereço. Herdar coordenadas. 3. Por fim, vale destacar uma função importante que é especialmente útil para a coleta em prédios, edifícios verticais, como a coleta de coordenadas tende a ser difícil no interior das edificações. E conforme a orientação anterior de buscar um ponto alternativo para a coleta, você terá à disposição no DMC uma função que permite herdar as coordenadas de um endereço para o outro, ou seja, os endereços ficarão com o mesmo valores de coordenadas geográficas. Essa função poderá ser utilizada quando existir mais de um endereço com o mesmo número, o mesmo modificador e o mesmo complementos, à exceção do último complemento, que diferenciará
unidade da outra. Em termos práticos, significa que será possível herdar as coordenadas do apartamento 901 de um edifício para os demais apartamentos, desde que o endereço de todos os apartamentos do mesmo edifício esteja registrado de modo que a única variação esteja no número do apartamento. Então, se você estiver num prédio, né, por exemplo, lá de 900 apartamentos, então todos eles vão ter a mesma coordenada geográfica, porque todos estão no mesmo endereço. A única diferença no endereço vai ser o número do apartamento, certo? Aqui tá a tela do DMC. Coordenadas anteriores, endereços ainda não iniciados, a primeira tela. Segunda tela, endereços habilitados para herdar as coordenadas. Tá vendo? Vocês vão ter um botão de herdar, né? Para fazer com que todos esses apartamentos tenham uma única coordenada geográfica. A terceira tela, alerta, coordenadas serão herdadas da Rua Boa Sorte 2, segundo andar, primeiro apartamento, prédio pequeno na frente do terreno. Confirmar? Então, quando você apertar o botão herdar coordenada, você vai ter um alerta da onde você vai herdar essas coordenadas geográficas. Você vai ler, vai ver se está certinho e vai confirmar, certo? Os componentes do endereço trabalhados anteriormente serão utilizados no registro de todo e qualquer endereço feito por você. Durante o trabalho, você poderá estar situado em um município ou parte de um município, onde os mecanismos de registro de endereços sejam diferentes do usual. Nesse caso, em que os endereços são oficialmente estruturados de forma particular, orientações específicas serão prestadas, como, por exemplo, o endereçamento do Distrito Federal. Essas orientações serão oferecidas de forma complementar a esse documento, de acordo com as demandas locais. Então, é isso, gente. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre registro de espécies. Então, fiquem com Deus, um bom estudo, vocês vão fazer um bom trabalho, fiquem tranquilos, vocês vão estar com esse manual em campo. Se tiver alguma dúvida, corre ao manual, ligue para o seu supervisor e vocês vão superar toda e qualquer tipo de dificuldade. Tchau, tchau!